a Deus. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Que alegria podermos estar aqui mais uma vez, adorando a Jesus, em família, em comunidade, podendo ouvir a voz do Senhor a partir da Tua palavra. Eu tenho certeza que você será muito edificado essa noite, amém? Você já deu um olhar aí para a pessoa que está do teu lado, dá um sorriso para ela, fala que bom que você está aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos hoje na nossa terceira mensagem da série Raízes. Quem aqui já pegou as duas últimas mensagens da série? Você que ainda não assistiu, quero muito te encorajar a entrar no nosso canal do YouTube. As duas mensagens já estão, tanto no YouTube como no Spotify, para você poder escutar. Eu tenho certeza que você será muito edificado. Antes de nós ministrarmos a palavra de hoje, eu queria dizer que após o culto hoje, nós teremos a reunião do membro. O que é a reunião do membro? A reunião do membro é uma reunião onde nós prestamos conta a respeito do que aconteceu no último ano. É uma reunião que nós falamos sobre os nossos projetos para o ano de 2026. Então você que já tomou uma decisão de ficar aqui na igreja, você é o nosso convidado a não ir embora quando o culto acabar. Pastor, mas eu não fiz o café com o pastor ainda, ainda não formalizei a minha membresia. Não é necessário, você pode ficar. É importante que você conheça a nossa comunidade, como nós somos transparentes. Mas pastor, eu ainda não tomei uma decisão, eu estou aqui honrando vocês hoje com a minha presença, e é assim que nós nos sentimos honrados com a presença de você. Acabou o culto, eu estou liberado para ir embora. Claro, você está liberado para ir embora, mas você que quiser ficar, você é o nosso convidado a participar da nossa reunião. Amém, queridos? Nós ministramos, na verdade o pastor Marco ministrou a primeira palavra dessa série, que era Raízes da Nossa Fé. Semana passada eu ministrei a palavra raízes do pecado, a raiz do pecado. Nós estamos trabalhando essa ideia de raiz, porque nós entendemos que nós podemos ao longo do ano tratar os assuntos de maneira mais ampla, e às vezes nós não tocamos no ponto central. E isso não é um problema, porque é a proposta do ensino. Mas nessa série, pode ser que nós não vamos desenrolar completamente o assunto, mas o objetivo é te despertar para meditar, para construir uma compreensão bíblica a respeito dos principais assuntos. Nós trabalhamos raízes da fé, raízes do pecado, vamos trabalhar raízes das emoções hoje. Semana que vem nós vamos trabalhar as raízes dos relacionamentos e vamos concluir com as raízes das nossas esperanças. Como nós vamos falar hoje sobre raízes das emoções, a primeira coisa que nós precisamos compreender, a palavra de Deus, ela não é rival da verdade. Talvez você conheça alguma abordagem a respeito das emoções, talvez você conheça alguma abordagem a respeito de como funciona a mente humana, e enquanto eu estiver pregando, talvez você fique pensando, nossa, será que isso tem a ver com os temperamentos? Será que isso tem a ver com a ideia de compreendermos a história da pessoa? Deixa eu dizer algo para você, os temperamentos, eles podem explicar os padrões, descrever os padrões, as histórias da gente podem explicar nossas feridas, mas se nós ignorarmos Deus, e se nós ignorarmos a realidade do pecado, nós podemos compreender muitas coisas e ainda não teremos compreendido tudo. Então a Bíblia, ela vai concordar com tudo que é verdade. Se você conhece qualquer abordagem a respeito das emoções, a respeito dos sentimentos, e isso é verdade, fique tranquilo, a Bíblia não discorda, a Bíblia chancela, porque a Bíblia é a verdade, amém? Mas a Bíblia, ela é a base de tudo. E nós precisamos entender o ser humano a partir do que aconteceu com ele depois da queda. É sobre isso que eu quero falar daqui a pouco com você. Mas antes, eu quero que você abra a tua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. É a base da nossa série. O texto diz: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão. Então qual que é a base, qual é a tese da nossa série?
A tese da nossa série é que nós precisamos estar edificados em Cristo, isso fala de sustentação. Nós precisamos estar sustentados em sua palavra, porque nós não podemos ter uma base movediça, nós precisamos de uma base sólida, e a base sólida é Cristo. Mas o texto não vai falar só sobre sustentação, o texto também fala sobre sustento, porque ele fala que devemos estar enraizados em Cristo. Isso significa que nós não estamos somente sustentados, firmados em Cristo, nós estamos buscando nele nosso sustento, estamos buscando em Cristo a nossa nutrição. E isso levanta uma pergunta, já que estamos falando sobre raízes das emoções. Onde estão enraizadas as nossas emoções? A Bíblia não nega nem a existência e nem o poder dos sentimentos. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 12, verso 34. Aqui é um confronto de Jesus aos religiosos da época. Ele vai dizer: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Ele vai dizer: pois a boca fala do que está cheio o coração. Ele está dizendo que a boca revela o que se passa dentro do nosso coração. Então ele está dizendo, não adianta vocês pensarem que vocês podem dizer coisas boas, porque vocês são maus. E as palavras são resultados do nosso interior. Salomão vai dizer em Provérbios 4, 23 o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Coração, quando a palavra de Deus fala sobre coração, ela está falando do homem interior, da sede de nossas emoções, ela está falando de nossa alma, dos nossos sentimentos. Tanto Salomão quanto Jesus concordam em dizer que o nosso coração, ele é fonte, o nosso coração, ele controla aquilo que está fora de nós, nós somos seres emocionais. Grandes pesquisas mostram que o ser humano ele é um ser emocional, inclusive nas decisões. Pensava-se antes que existiam pessoas que tomavam decisões por suas emoções e outros que tomavam decisões por sua razão. E na verdade foi descoberto que não, todo mundo toma decisão emocional. E ele usa depois a razão para explicar. Pessoas com emoções saudáveis tomam boas decisões, pessoas com emoções distorcidas tomam más decisões. Por isso é importante que nós cuidemos do nosso coração, que nós cuidemos de como o nosso interior está. E como é que nós fazemos para entender as emoções? Existe um tripé, na verdade é uma sustentação de 4 pés, mas hoje nós vamos focar no tripé, nos 3 pés. Tudo que nós olhamos, toda a criação, todo o universo, todo o ser humano, todo mundo, tudo que a gente vai entender aqui, a gente tem que entender nessa base, nessa macrovisão cristã. Qual é a macrovisão cristã? Criação, queda, redenção e restauração. O que quer dizer isso, pastor? Que sequência é essa? Criação. Como o Senhor nos criou. Quando Jesus foi questionado a respeito do divórcio, usaram com ele a lei, dizendo, olha, Moisés permitiu dar carta de divórcio. E aí, o que o Senhor diz? Jesus recorre ao Éden. Ele vai dizer assim, no início não era assim. No início não era assim. Deus criou homem e mulher, para que eles se unissem e se tornassem uma só carne. Jesus recorre ao padrão da criação. Agora, depois da criação tem a queda. A queda fala de como o homem ficou após o pecado. Redenção é o que Jesus fez por nós. E restauração é como ficaremos depois que morrermos e ressuscitarmos num corpo de glória. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que Jesus, quando ele ressuscita num corpo glorificado, ele entra na casa onde os discípulos estão reunidos com a porta fechada. A Bíblia diz que Jesus desaparecia aqui e aparecia lá, depois do corpo glorificado. A Bíblia diz que Jesus sobe e desaparece no meio das nuvens. Adão, pelo que me consta, não fazia nada disso. E a Bíblia diz que nós seremos como Jesus é. Olha que coisa linda. O pecado veio, distorceu a criação, mas no final das contas, nós teremos um corpo melhor do que a primeira criação.
Hoje nós não vamos focar na restauração. A restauração nós vamos falar na última mensagem da série, que é a raiz das nossas esperanças. Hoje nós vamos focar nesse tripé: criação, queda e redenção. Como eram as emoções? As emoções existiam antes da queda? O homem sentia antes da queda? Aí você pode dizer: pastor, como é que nós vamos buscar base bíblica para isso, se nós temos tão poucos relatos a respeito de Adão? Nós temos poucos relatos a respeito do primeiro Adão, mas temos muitos relatos a respeito do último Adão. Paulo vai dizer aos Coríntios que Jesus é o último Adão. Jesus é um homem que não experimentou o efeito do pecado no ser dele. A Bíblia diz que ele viveu sem pecado, que ele foi gerado sem pecado, e que ele é o exemplo de um homem que viveu sem pecado, sendo gerado sem pecado, na perfeição da primeira criação. E a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Lá em João 11:35 fala que Jesus chorou. Em Marcos 3:5 fala que Jesus sentiu ira e tristeza. Em Mateus 26, a partir do verso 37, vai dizer que Jesus se angustiou. O que quer dizer? Que os sentimentos fazem parte da criação de Deus. Jesus chorou, Jesus se irou, Jesus se entristeceu, Jesus se angustiou, e a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Aí você pode dizer: mas pastor, ira, tristeza, angústia, choro, são sentimentos ruins. Como é que Jesus teve maus sentimentos se ele não tinha pecado? Porque embora Jesus sendo perfeito, ele estava em um ambiente afetado pela queda. No ambiente onde Jesus existiu, diferente do ambiente onde o primeiro Adão existiu, que era um jardim, no ambiente onde Jesus existiu havia pecado, pessoas morreram. Jesus chorou porque um amigo dele morreu. Jesus se irou porque as pessoas eram hipócritas. Jesus se angustiou porque ele iria morrer, morte de cruz no nosso lugar. Então nós aprendemos que o sentimento fazem parte da criação de Deus. Nós fomos criados por Deus para sentirmos, amém? Mas logo depois da queda, em Gênesis 3, nós vamos ver que, assim como os espinhos passaram a existir nas plantas, os nossos sentimentos também foram afetados pelo pecado. Sentimentos legítimos passaram a ser distorcidos, e novos sentimentos passaram a existir. Logo após o pecado, nós vamos ver a vergonha, nós vamos ver o medo de Deus, nós vamos ver ele se escondendo, nós vamos ver autodefesa, nós vamos ver transferência de culpa. Logo depois, em Gênesis 4, nós vamos ver a ira se transformar em ódio, nós vamos ver a inveja, nós vamos ver a comparação, que culminaram no primeiro homicídio. Então a queda, o pecado, distorceu os sentimentos e gerou novos sentimentos pecaminosos. E nós temos que lidar com os nossos sentimentos distorcidos e com os sentimentos que são oriundos da queda, do pecado. Mas a tríade não para em criação e queda. Nós também temos a redenção. A redenção é o que Jesus fez por nós. O efeito do novo nascimento. O efeito da obra de Cristo em nós. Eu poderia usar muitos textos para falar o que aconteceu conosco depois que fomos redimidos dos nossos pecados por Cristo. Mas eu peguei aqui uma promessa que está lá em Ezequiel 11:19. O texto diz assim: darei a eles um só coração, e porei um novo espírito dentro deles. Isso aqui está falando de novo nascimento. E ele continua dizendo: retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. A promessa da redenção não é um esfriamento. A promessa da redenção não é um congelamento de nossos sentimentos ao ponto de nós não estarmos nem aí, nos tornarmos indiferentes. Não, a promessa da redenção é Deus curar o nosso coração, tirar as pedras que o pecado colocou no nosso ser e nos fazer sentir de maneira correta. Então, uma promessa de Deus. E quando é que o sentir vira pecado? O sentir vira pecado quando ele vira licença. Como assim, pastor? Então, o que é quando o sentimento vira licença? Eu sinto, então eu posso. Aí vira pecado. Quando é que o sentimento vira pecado? Quando ele vira identidade. Eu sinto, então eu sou. Quando é que o sentimento vira pecado? Quando ele vira veredito. Eu sinto, então é.
Quando o sentimento vira pecado, quando ele vira direção para a desobediência, eu sinto, então, eu falo, eu tenho atitudes, eu fujo, eu me vingo e eu minto. Então, é possível que um sentimento legítimo progrida para um sentimento pecaminoso. Como é que nós fazemos para não permitirmos que os nossos sentimentos estejam desgovernados ao ponto de nos levar para o pecado? Eu queria explorar um pouco com você. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1. Eu já explorei essa ideia de tirar o eu do centro, tirar o ego do coração, na série Ego Transformado, que nós nos inspiramos na interpretação do saudoso Tim Keller a respeito desse texto, e eu queria muito falar com você um pouco sobre isso hoje. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 21. O texto diz assim, nós vamos entrar no 4 também. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Contudo, pouco me preocupo ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso eu sou inocente. O Senhor é quem me julga. Verso 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções de cada coração. Então cada um receberá de Deus a sua recompensa. Verso 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo pelo bem de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ir além do que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, ou que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Paulo está escrevendo para uma igreja dividida. Nessa igreja havia passado homens importantes, como Apolo, Cefas aqui, é o apóstolo Pedro. Apolo, um homem eloquente em sua palavra. A Bíblia vai dizer que Apolo era um homem que falava bem. Provavelmente Paulo tinha um ensino incrível, talvez o mais profundo de todos os escritores. Mas a Bíblia diz que Apolo era eloquente, dando uma ideia que talvez Paulo era um homem um pouco cansativo de se escutar. Então algumas pessoas começaram a dizer, eu sou de Apolo. Outros diziam, não, eu sou de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Pedro. E tinha uma turma que dizia, eu sou de Jesus. Provavelmente a turma de Jesus era a pior delas. Por quê, pastor? Porque de Pedro escutava Pedro e Jesus, mas aqui escutava Jesus, só escutava Jesus. Não queria se submeter a outra pessoa. Agora, Paulo escreve para esses irmãos, dizendo, ei, para de se orgulhar de um homem aí em detrimento do outro, para com isso. O problema de vocês, ele vai trazer aqui, o problema de vocês é o orgulho. Muito interessante que a palavra mais usada para orgulho no Novo Testamento é a palavra ubris. Mas Paulo usa aqui e mais 5 vezes em outras cartas, outra palavra para se referir ao orgulho, e a palavra que ele usa é físio no grego. E essa palavra, ela traz a ideia de algo destendido, de um órgão esticado. E quando Paulo fala como se fosse uma bexiga prestes a estourar, Paulo está falando da realidade do ego humano. E a realidade do ego humano é que ele é vazio. O tempo todo o nosso ego está buscando valor. Ele não tem substância própria. Então ele busca valor na opinião dos outros. Ele busca valor na opinião de si mesmo. O que nós mais vamos ver hoje na internet são pessoas tentando te ensinar a encontrar valor. Mesmo que você não se enxergue, mas algumas pessoas vão te ensinar a dizer coisas até que entre na tua cabeça o quão grande e importante você é. O ego está o tempo todo à procura de valor. O ego também é dolorido. Ele é hipersensível.
Ele sente todo o contato, porque como ele é inflado, qualquer coisa é contra você, qualquer palavra de outra pessoa, um olhar te ofende, um toque te ofende, a falta de uma palavra também ofende, um abraço às vezes ofende, mas a falta de abraço às vezes também ofende. O ego, ele quer atenção para si mesmo, ele se sente no centro de todas as coisas. O ego também é atarefado, porque ele vive o tempo todo se vangloriando e o tempo todo se comparando. O ego, ele é frágil, porque tudo que está inflado hoje pode estar murcho amanhã. A realidade de pessoas que são extremamente arrogantes é que elas vivem em uma variação de se sentirem melhores do que os outros e as piores pessoas do mundo. Porque o ego hoje está cheio, amanhã está murcho. Hoje está cheio e amanhã está murcho. Nós não podemos permitir que o nosso ego governe, porque ele é um gerador de sentimentos, um gerador de julgamento. Agora Paulo vai dizer que tem como olhar para o eu de forma transformada, é só trocar o tribunal. Olha o que Paulo vai dizer, verso 3 e 4 do capítulo 4, da primeira carta. Contudo, pouco me preocupa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso eu sou inocente. O Senhor é quem me julga. O que Paulo está dizendo? Eu não tenho valor na sua opinião. Eu aprendi, Paulo está dizendo, a não me importar com a sua opinião a meu respeito. Mas ele vai dizer, eu também não me importo com a minha própria opinião. Ele vai dizer, a minha consciência não me acusa, mas isso não quer dizer que eu seja inocente. Porque se tem uma coisa que pode nos enganar, é a nossa consciência. Hitler provavelmente tinha consciência limpa. Você pode estar fazendo algo muito ruim, mas porque a sua consciência é cauterizada, ou sua consciência é contaminada, você vai dizer assim, não, eu estou certo. Quantas pessoas você conhece que fazem mal aos outros, mas que se você conversar com ela, ela se sente completamente certa? Não, eu estou certo. Paulo está dizendo, a minha consciência em nada me acusa, mas não é por causa disso que eu sou inocente. Ele diz, é o Senhor quem me julga. Eu aprendi a não viver sobre as opiniões dos outros, nem sobre a minha própria opinião. Eu aprendi a viver sobre a opinião de Deus ao meu respeito. Eu aprendi a ter não é o meu ego que determina para onde eu vou. Não é o meu eu que determina quem eu sou. Não é o meu eu que determina em que posição eu estou. É o que o Senhor diz a meu respeito. Eu aprendi a abrir mão de opiniões que mudam para me fixar em uma opinião que não muda. Paulo está dizendo que nós temos que aprender a viver a partir do veredito e não para buscar um veredito. Paulo está usando a figura de um tribunal. Ele está dizendo assim, eu não tenho problema de tribunal humano nenhum. Nenhum problema com tribunal humano. Porque eu não vivo mais a partir da opinião alheia. Ele está dizendo, eu vivo a partir do que Cristo. O que significa isso? Que nós não vivemos para no final das contas recebermos uma palavra. Você foi aprovado. Agora foi. Porque todos nós buscamos a aprovação dos nossos pais. Quando não temos, vamos buscar a aprovação de outras pessoas para substituir isso. Aí você casa tentando buscar a aprovação do seu marido ou da sua esposa. Uma vida de frustração, emoções o tempo todo flutuando. Paulo está dizendo, tem um jeito. Você abrir mão de tudo isso e viver a partir do veredito. Paulo está usando a ideia de um tribunal, porque muita gente pensa que precisa ser julgado um dia pelo Senhor para saber se as coisas vão dar certo ou não. Paulo está dizendo, não é assim que funciona. Em Romanos 8:1 ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo. A ideia de Paulo é o seguinte, você vai até o tribunal e quando você chega lá, a porta do tribunal está fechada. Aí tem uma placa na frente do tribunal dizendo assim, o julgamento já aconteceu. E no julgamento você foi considerado culpado, mas tem uma questão, outra pessoa levou a tua condenação sobre ele para que você viva uma vida de liberdade, uma vida de perdão. Então você não tem mais que viver uma vida para conquistar a aprovação, porque em Cristo você já tem a aprovação. Cristo te revestiu dele mesmo, para que quando você viva na justiça de Cristo, e você não precisa mais ficar o tempo todo buscando se justificar, porque você já recebeu uma justiça imputada sobre você, e você já é justo o suficiente diante de Deus. E a partir disso, isso tem que acalmar o nosso ser,
Porque nós não estamos mais buscando aplausos de homem, porque no céu nós somos considerados inocentes, porque quando Deus nos olha, o que Deus vê é Cristo, fomos revestidos de Cristo. Isso precisa acalmar o nosso coração. E o golpe final no ego, Paulo vai dizer no verso 7 do capítulo 4: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se tivesse recebido? Quando entendemos que não temos um trono para nós, quando entendemos que não temos nada que não tenha vindo do Senhor, a inveja vai perder o combustível, a culpa tóxica perde o direito de governar sobre nossas vidas, a ansiedade por aprovação é confrontada, e a raiva defensiva é exposta. Quando nós entendemos que nós não temos nada que não temos recebido do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: se você está tentando se convencer da sua importância, pare. Só receba o que Cristo já fez por você e viva a partir disso. Deixe Cristo sentar no trono da tua vida e governar o teu coração. Baseado nisso, eu quero compartilhar com você 4 verdades, para que você leve para a tua casa. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você é: sinta sem culpa. Se você está triste, ansioso, com medo, sentir não é pecado, você foi criado para sentir. Não acumule culpa aos seus sentimentos. Por muito tempo eu tive problema em sentir ira, porque como eu sou de uma família de gente muito brava, meu pai era um homem muito estressado, então quando eu deixei Cristo entrar e transformar minha vida, eu quis me afastar o máximo que eu pudesse de me sentir irado, de me sentir irritado. E às vezes eu ficava mentindo, enganando e não permitindo que eu me irasse, inclusive com injustiças. E hoje nós aprendemos que Jesus ficou irado com injustiça. Como é que eu vou pedir para alguém que acabou de perder um ente querido ficar feliz? Salomão vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, há o tempo de sorrir, há o tempo de chorar. Se você está no tempo de chorar, chore. Se você perdeu algo, se sua família está passando por dificuldade, se você está lutando pelo teu casamento, seu casamento não está lá essas coisas, você está clamando ao Senhor, você tem motivo suficiente para se entristecer. Não se entristeça com culpa. Olha o que diz o salmista no Salmo 103, verso 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, e lembra-se de que somos pó. O Senhor sabe das nossas fragilidades. Então se você está triste, chore. Se você está lidando com hipocrisia, não tem problema ficar irado. Agora tem uma questão muito importante, essa é a segunda verdade. Se evoluir para pecado, não se esconda, corra para Cristo. Porque ira pode virar ódio, ira pode virar mágoa, a autoestima baixa pode se tornar comparação, e que pode se tornar inveja. Então se você perceber que os sentimentos que você tem estão evoluindo para o pecado, não se esconda. Se esconder faz parte da queda. Adão e Eva se esconderam de Deus quando pecaram. Se você tem percebido que o seu coração está se inundando de maus sentimentos, se você percebe que você está ferido, magoado com alguém, se você percebe que você está sentindo inveja, se você está focado em uma comparação com alguém, se você está sentindo uma tristeza profunda, e a partir da tristeza profunda, você está pensando em desistir, não se esconda, porque a queda nos ensina a pegar os nossos sentimentos e guardar para nós mesmos, porque ao escondermos sentimentos, nós criamos um campo fértil para a evolução deles. Mas quando nós encontramos com Jesus e entendemos que assim como se esconder faz parte da queda, a luz faz parte da redenção. Não se esconda. Confesse os seus sentimentos. Fale sobre eles. Ah, mas eu vou ser julgado. Se eu falar, vou me considerar fraco. Lembra, você não vive mais por tribunal humano. Você não está mais se preocupando pelo que os outros pensam, porque você já tem seu valor em Cristo, amém? Ah, mas se eu falar sobre minhas fraquezas, as pessoas vão me julgar. Isso é um problema delas, eu não vivo mais pelo julgamento delas. O meu valor está no que Cristo diz ao meu respeito. Semana passada, aqui no púlpito, diante de todo mundo, eu falei sobre as minhas fraquezas, sobre os meus medos, sobre as minhas inquietações. Pastor, mas você não ficou preocupado com o que as pessoas iam pensar sobre vocês, irmãos? O meu valor está em Cristo. E eu aprendi em Cristo que
Quem está em Cristo vive na luz, não vive nas trevas. Eu não preciso criar uma imagem para que você goste de mim. Eu não preciso criar um personagem para que você se encante. Eu sou o que sou. E se tiver que me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque quando eu penso que estou fraco, então eu estou forte. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se esconda. Não tente criar uma imagem mentirosa, porque se você faz isso, você está sob o padrão da queda, e não sobre o padrão da redenção. Em terceiro, liberdade real é poder dizer não para o impulso. Você precisa governar o teu coração. Liberdade não é fazer tudo o que você quer, liberdade é poder dizer não, mesmo quando você quer. Eu conheço tantas pessoas que dizem assim: pastor, eu sou assim mesmo, eu falo tudo o que penso porque eu sou sincero. Irmão, se você fala tudo o que você pensa, você não é sincero, você é tolo. Porque o sábio consegue refrear a língua. O sábio sabe dizer a hora que precisa ser dito. O sábio sabe dizer no momento em que tem que ser dito. E o sábio sabe como tem que ser dito. Liberdade não é sair fazendo tudo o que você pensa e sente, não. Liberdade é saber dizer não, mesmo quando você quer fazer. E deixa eu dizer, a redenção nos possibilita viver liberdade real. Olha o que Paulo vai dizer a Tito no capítulo 2, verso 11 e 12. Pois a graça de Deus se manifestou, salvador a todos os homens. Ele nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos, e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Você não escolhe o que surge em você, mas a graça te dá condições de governar sobre suas emoções. A graça nos ensina a renegar os nossos desejos. Ou seja, a graça de Deus, a redenção de Cristo nos ensina a dominar sobre esses sentimentos pecaminosos. Não estou falando dominar sobre sentimentos, porque como eu já disse, nós somos seres emocionais e vamos sentir, mas a graça de Deus nos capacita a romper o processo de evolução de um sentimento legítimo para um sentimento pecaminoso. Isso quer dizer que Deus não pode usar os meios de graça? Pode, Ele vai usar pessoas para nos aconselhar, Ele vai usar pessoas para orar por nós, Ele vai usar sim a ciência, desde que ela esteja baseada na verdade, vai usar a ciência para nos ajudar. Mas deixa eu dizer uma coisa, não existe mais lugar para vítima. O lugar de vitimismo foi esvaziado. Você não pode dizer mais assim: não, pastor, eu não consigo, isso aqui sou eu, esse jeito que você está vendo sou eu, isso aqui é o que eu puxei para minha mãe, é que eu puxei para meu pai, isso é de família. Até que você encontre Jesus e consiga dizer não a tudo que é pecaminoso, não interessa se veio da família. É porque você sabe que Jesus te libertou. Amém? Quarto e último. Antes de eu falar essa última verdade, coincidentemente nós estamos no Janeiro Branco. É um mês de conscientização, uma campanha para a saúde mental e emocional. Pessoas não têm vergonha de buscar ajuda quando eles têm problemas físicos. Uma pessoa com uma perna quebrada não tem vergonha de ir no médico para engessar a perna. Mas ainda existe muito estigma em buscar ajuda por problemas emocionais e mentais. E eles são tão reais como uma perna quebrada. Então não deixe de buscar ajuda. Amém? E com isso eu começo a última verdade, a quarta e última verdade. É verdade que tem pessoas que já não conseguem governar sobre os seus sentimentos. Pastor, mas você acabou de falar que a graça nos capacita a dominar para que os sentimentos não virem pecaminosos. Sim, é verdade. A graça nos capacita a não permitir que os sentimentos se tornem pecado. Mas existem pessoas que estão num processo de que eles não conseguem governar alguns tipos de sentimentos. E isso já se transformou em doença. Depressão é doença real. Transtornos de ansiedade e tantos outros transtornos. E talvez você, quando me ouve pregar, você está dizendo: pastor, eu não estou conseguindo dominar, eu não estou conseguindo governar, está passando uns pensamentos ruins aqui, pastor, na minha cabeça, eu estou pensando coisas, eu já pensei em atentar contra a minha própria vida, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu já não estou conseguindo dormir, eu estou acordando no meio da noite, pensando que eu vou morrer, estou tendo ataques de pânico, pastor, eu escutei conselhos, eu busquei ajuda, mas eu não sei o que fazer, isso está me matando.
Deixa eu dizer uma coisa para você, o Deus que cura câncer, o Deus que cura AIDS, o Deus que faz paralítico andar, o Deus que ressuscita mortos, Ele também cura doenças mentais e emocionais. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus está aqui. Pastor, isso quer dizer que eu não devo buscar ajuda, que eu tenho que parar com a minha terapia? Deixa eu dizer, isso não faz nenhum sentido essa pergunta, porque quem está lutando contra o câncer, não me pergunta se deve parar com a quimioterapia, e nem me pergunta se deve parar com o tratamento. Nós cremos em um Deus que cura enquanto você está no caminho. Deixa eu dizer uma coisa, Deus vai te surpreender, Ele vai te curar, você pode crer. Talvez você já tenha buscado ajuda em todos os lugares e você não consegue. Talvez você esteja vivendo em uma prisão e talvez você nunca tenha falado para ninguém sobre a dor que você está vivendo. Deixa eu dizer, o Senhor está aqui e Ele ainda atende oração de gente desesperada. Ele ainda conhece o coração de gente que não sabe mais o que fazer. Eu sei que talvez você veio aqui e você está dizendo assim: pastor, eu entendi. Eu sei que eu estou vivendo com distorções de sentimentos e sentimentos novos. Isso é resultado da queda. Eu entendi que ao encontrar Jesus, Ele me dá condições de governar sobre sentimentos pecaminosos, e eu posso dizer não para a evolução desses sentimentos, para que ele não se transforme em pecado. Eu entendi, hoje eu vou entregar minha vida a Jesus, hoje eu vou começar a crer e vou parar de me desculpar, e vou entender que eu devo sair do trono e pôr Jesus no trono. Eu já entendi que eu não tenho que viver sob a opinião dos outros. Eu já entendi que nem a minha opinião é tão importante assim. A opinião de Deus é importante. Mas pastor, eu também estou vivendo momentos de enfermidades emocionais. O Senhor está aqui para te curar hoje. Talvez você tenha vivido um trauma, talvez você tenha vivido dias terríveis. Pastor, eu tenho condições de buscar ajuda. Amém, busque. Mas tem muita gente aqui que não tem condições e nem sabe onde buscar ajuda. Eu quero dizer para você, o médico dos médicos está aqui. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você, enquanto nossos irmãos cantam, eu queria que você abrisse o teu coração diante de Deus. E eu queria que você falasse sobre o estado do seu coração. Você consegue fazer isso? Esquece quem está do teu lado. Hoje você está deitado no divã de Deus. Ele quer ouvir o som da sua boca. Pastor, eu tenho vergonha de verbalizar. Ele escuta murmúrios também, sussurros. Mas não deixe de falar como está o estado do seu coração. Hoje eu estou pregando essa mensagem pela terceira vez. E pela terceira vez eu vou falar sobre coisas do meu coração, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
Quando Cristo é a raiz, a emoção volta no lugar certo e ela se torna somente a mensageira e para de ser a governante. Quando Cristo é rei, eu posso sentir sem culpa, posso me arrepender sem me esconder, posso buscar ajuda sem vergonha e posso obedecer sem ser escravo do impulso. Eu quero acabar aqui. A redenção não promete uma vida sem emoções. Ela promete um coração enraizado em Cristo, capaz de sentir sem ser destruído e de obedecer sem ser governado pelo ego. Eu quero orar por você, porque talvez você esteja aqui hoje e você esteja precisando de ajuda nessa área. Seria fácil para mim inventar algum tipo de profecia hoje, dizer que eu estou vendo muita gente aqui com problema emocional, porque essa é a realidade de nós num universo tão cheio de informações. A maioria de nós dorme mal, a maioria de nós não pratica exercícios com regularidade, e a maioria de nós temos casos não tão bem resolvidos assim, familiarmente, problemas com o pai, problemas com a estrutura familiar, pessoas que se frustraram em seus casamentos. Quanta dor, só Jesus sabe quanta dor tem nesse lugar aqui hoje. Só Jesus sabe quanta frustração tem nesse auditório hoje. Só Jesus sabe quanto desprezo pessoas sofreram aqui. Quantas pessoas aqui não têm esperança de um futuro. Mas eu quero dizer para você que Jesus é capaz de mudar esse cenário. Jesus é capaz de mudar esse cenário, ao ponto de pessoas curadas nesse lugar se espalharem para curar uma cidade inteira. Senhor, eu quero orar junto com meus irmãos. Nós queremos colocar as nossas raízes em Ti para tirarmos, Senhor Jesus, o máximo que pudermos de Sua saúde, porque o Senhor tem saúde inesgotável. Transforma o nosso coração, Senhor. Nós não Te pedimos que deixemos de sentir, sabemos que isso não é a realidade da nossa existência, mas pedimos que o Senhor nos ajude a sentir de maneira correta. Pai, eu quero que o Senhor cure aqueles que estão aqui hoje e que talvez vieram aqui dando a si mesmo a última chance. Talvez existam pessoas aqui hoje que ao saírem de casa dizem: olha, a última tentativa. Talvez existam pessoas aqui entre nós que já planejaram tirar a própria vida. Pai, eu quero que o Senhor aborde todos esses planos. Nós oramos por vida, nós oramos, Senhor, por refrigério. Tem pessoas que o seu interior estão como uma casa fechada e empoeirada. Nós oramos para que o Senhor abra as janelas dos corações, para que o vento do Teu Espírito passe. Oramos, Senhor Jesus, por corações arejados. Oramos, Senhor Jesus, por pessoas com almas arejadas, pessoas que recebam do sopro do Teu Espírito. Venha sobre nós com cura, venha sobre nós com refrigério, que possamos testemunhar esse dia como um dia onde fomos visitados pelo Senhor e o Senhor curou o nosso interior. Nós Te rendemos graças, Senhor, e recebemos isso sobre nossa vida. Em nome de Jesus, se você recebe essa palavra, dê a melhor salva de palmas da sua vida. E em meio à sua salva de palmas, diga a palavra de adoração a Ele. Senhor, nós rendemos graças a Ti. Que o nosso coração se renda a Ti, que o nosso ser se renda a Ti, que o nosso coração se dobre a Tua majestade. O Senhor tem o trono dos nossos corações, o Senhor está à frente, o Senhor está no comando. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Venha sobre nós, venha com Teu poder, venha com Tua glória, que sejamos visitados pelo Teu Espírito nesta noite e sejamos envolvidos por Tua paz, por Tua graça, pelo Teu amor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui, amém, amados? Glória a Deus. Daqueles cultos que nós não queremos terminar, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos orar para encerrarmos essa reunião, abençoar a sua semana. Quero te lembrar da nossa reunião do membro. Então você que vai ficar para a reunião,
Você pode até despedir das pessoas, mas depois você senta, logo nós vamos começar. Estou muito feliz com o que Deus está fazendo aqui. Eu quero dizer para você que isso é só o começo. Amém? Glória a Deus, Senhor, muito obrigado por tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou entregues a nós mesmos. O Senhor veio e encontrou o nosso coração, e talvez corações aqui que foram encontrados, Senhor, em lugares muito escuros. Obrigado por tua luz que brilha em todos os lugares, Senhor. Nós reconhecemos a tua presença, Senhor, e nós nos rendemos a ti. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.